ajuda a gente a entender o jogo. E tem outros que você fala, mas só para jornalista falar. Mas é verdade, você falou uma coisa certa mesmo. Tem alguns números que é interessante para os treinadores, né? E tem outros não, mas principalmente quando você vai analisar o adversário, né? Você tem que saber, ou seja, quem é por onde que ataca, quem é que ataca mais, a bola parada. Esse tipo de número interessa para o treinador, né? Que tipo de jogo que vai propor o adversário, se vai te pressionar, se é acostumado a jogar pressionando. Isso é um número importante para o treinador, né? E tem outros que não vale, né? É igual os caras falam, pô, estão com um tabu, não sei de quanto. Eu falei, Esse não tem peso nenhum. Não, nem lembro disso, cara. Não participei disso, cara. Eu nem sei. E os jogadores atuais também não sabem nada disso. Passou lá para trás. Fica sabendo na coletiva, né? Quando alguém pergunta. Então, mas é verdade, isso é uma pergunta que sabe. Saber que se vencer vai ser o... Não, para mim os números importantes é o que o time adversário vai fazer. Né? E o que você tem que fazer também, claro, o que você tem que fazer. Hernandes, o Jesus, ele tá muito... Parece que ele cresceu acompanhando o Flamengo, né? Porque tudo que ele fala parece que ele tem uma ligação forte com o torcedor. Não, e Esse sentimento dele em relação à Libertadores que ele manifestou agora. Parece que é um treinador que está há muito tempo no clube e conhece cada canto do Flamengo e cada momento do Flamengo, né? Porque ele viveu aquela euforia do 6-1 que foi contra o Goiás, lá, aquele jogo espetacular do Flamengo, e agora está vivendo a crise, né? A eliminação, aquela coisa do aeroporto, o empate da maneira que foi contra o Corinthians, buscar o resultado levantou muito o espírito do Flamengo. E o Jorge Jesus parece que é um cara que é um regente ali, que vai ali tocando o barco, enfim, dando ânimo para a rapaziada do Flamengo. Eu entendo que, mesmo sendo uma estreia de Libertadores para ele, um campeonato completamente diferente, distinto para um português, para um cara que viveu sempre na Europa, vai chegar e não vai sentir muito. Eu entendo que o trabalho que ele vem fazendo, pelo discurso dele nas entrevistas nos últimos dias, o Flamengo vai com uma postura muito mais tranquila e muito mais confiante para esse jogo contra o Emelec. Interessante. E o Atlético Paranaense, na Libertadores, está com um aproveitamento perfeito em casa, Muricy. Cada um tem uma teoria diferente de por que o Atlético é tão forte dentro de casa, mas não consegue repetir o bom desempenho como visitante. O que você acha? Então, eu vou sobre os números, né? Ele em casa é muito difícil ser batido. E fora ele tem muita dificuldade, há muito tempo que não ganhava. Mas postura diferente? Não, não sei, não tem postura. Ele joga igual, jogou agressivo aqui também no Maracanã contra o Flamengo. Sim. É uma coisa que não dá para explicar. Agora, que lá no campo deles, eles são muito fortes, isso não tem a dúvida. A porcentagem é gigante, né? E fora eles têm um pouco de dificuldade, cara. Eu não sei o que é, né? Mas eles têm um pouco de dificuldade fora de casa. Eles vieram ganhar agora, há muito tempo que não ganhava, né? Eles classificaram contra o Flamengo, mas eles não ganharam, né? No jogo normal. E eles jogaram agora contra o CSA, com um time que era o time reserva, e ganhou de 4, né? Agora, com certeza em casa, naquele campo lá, é muito forte o time, cara. Que Boca Juniors é esse que vai a Curitiba? É um Boca que tem alguns desfalques importantes, por exemplo, o Vidia, que é o colombiano, que é um cara que é muito rápido pelo lado do campo, está em dúvida ainda, não está 100%. O próprio, no time que treinou antes da viagem para o Paraná, o Tevez não estava no time titular. E o Benedetto, né? O Benedetto está sendo negociado com o futebol da França, é um jogador que também não vai estar. Então, assim, o Alfaro, né, o Gustavo Alfaro, que é o técnico do Boca Juniors, que se impressionou com a atuação do Atlético Paranaense naquele passeio de 3-0 que foi lá na primeira fase, sabe a dificuldade que vai enfrentar. E o Boca, quando chega numa fase final, é completamente diferente. Mas o Tevez parece que alguma coisa não está muito batendo lá, porque o Tevez não reclamando muito. O Tevez, não sei o que está acontecendo. Desde que ele voltou, ele está reclamando. Está reclamando demais, que não está saindo bem as coisas, não sei o quê. O que acontece? O que acontece com o Tevez é assim, ele tem uma liderança, ele tem um poder tão grande dentro do clube pela importância que ele tem, que às vezes ele não precisa nem reclamar. Só o fato dele ficar em silêncio, as pessoas já começam a especular o que o Tevez está sentindo. E era assim quando eram os treinadores, os gêmeos lá, né? Os irmãos. Então, assim, aí quando volta mesmo, só que aí muda de posição, joga de falso 9, joga um pouquinho mais
com meio campista, mas não é aquele jogador que volta, que vai ter raça, que vai brigar pela bola. Não tem mais força. Ele não tem mais força física, ele sabe que ele já está tem mais 22 anos. Exatamente. O Internacional, Muricy, tem um ótimo aproveitamento fora de casa, 77%, quase 80%. Isso é um time forte, mas é outra coisa do modelo que... E vai pegar outra camisa pesada, Nacional. Além da camisa pesada, acreditou num projeto, acreditou numa ideia do treinador. Isso é ótimo. Não abandonou o treinador, entendeu? Outro dia ele jogou lá com o time, mas você vê como é que é as coisas, jogou com o time reserva contra o Chapecoense, perdeu, foi muita crítica, cara, mas o cara tá fazendo um planejamento. O cara tá fazendo um planejamento, que tem que jogar, ele tem que escolher uma competição também. Tem uma ideia, isso é muito importante. É muito importante, entendeu? Mas a diretoria acredita nele, porque nos momentos ruins, a diretoria acreditou, né, no trabalho dele. E ele está mostrando dentro do campo que o time dele é muito forte. Né? São injustas as críticas. E vamos ver se o Nico Lopes injusta. volta, né? Porque eu acho ele um baita jogador, tem muito talento. Ele teve uma temporada irregular agora, mas eu acho que ele pode ajudar demais. Seguinte, o Eric Faria está acompanhando o Flamengo, traz mais informações sobre a estreia do Jesus numa Libertadores da América. O que ele está preparando para esse time do Flamengo? Fala, Eric Faria. Boa noite, troca de passes, grande Thiago, Muricy, um Hernan, um abraço para todo mundo. Estou aqui em frente ao estádio do Barcelona de Guayaquil. Foi aqui que o Flamengo fez o último treino antes de enfrentar o Emelec nessa quarta-feira. Em princípio seria uma atividade 100% fechada, mas depois o Jorge Jesus mudou de ideia e permitiu que a imprensa brasileira acompanhasse os primeiros 10 minutos. Diga-se de passagem, nada muito revelador, os jogadores apenas correndo em volta do campo, mas a gente pôde ver os jogadores sorrindo, leves, tranquilos, se preparando para essa importante partida. O Jorge Jesus é que deve estar coçando a cabeça, ele tem desfalques muito importantes, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Vitinho estão fora desse jogo. Eu até arriscaria uma formação muito parecida com a que enfrentou o Corinthians no último domingo em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Diego Alves, Rafinha, em São Paulo jogou o Rodinei, Léo Duarte, Rodrigo Caio e o René. Acho que existe a chance do Trauco jogar, com o Ediá, o Ilharão, o Gerson e o Diego. E na frente o Gabigol e o Bruno Henrique voltando à equipe titular. Vou deixar uma pergunta para vocês. É uma boa equipe? Tem condições com esse time, mesmo desfalcado, de levar os 3 pontos para o Brasil? Flamengo e Emelec, 9h30 da noite, nessa quarta-feira. Abraço, Thiago, Muricy e Hernan. Valeu, Eric Faria. Sim, né, professor? Gostei da maneira dele postar a equipe já no último jogo também, com 2 meias. Eu acho que está faltando os meias, os caras que pensam, né? Então a função do Diego de segundo volante, ele é muito sobrecarregado. Nesse sistema com 2 volantes atrás dele, ele fica livre. É característica. Né? Claro, que é ele e o Gerson. E essa velocidade na frente. Muito bem, o Gabigol e o Bruno Henrique. Então, o Flamengo é um time fortíssimo desse jeito aí. E muito também em função do que da própria tranquilidade e da própria confiança que o treinador está passando para os jogadores. A gente percebe que no estilo de trabalho do Jesus ali é muito de trazer o jogador, de defender o jogador, de blindar o jogador. E isso é importante, né, Muricy? No momento de crise, porque assim, turbulência. É treinador experiente, né? Treinador que veio com muito respeito, né? A torcida do Flamengo respeita o treinador. Isso é fundamental, você ter um treinador desse nível. O Flamengo precisa de um cara desse jeito mesmo. Um cara que vem forte, né? E que vem com ideias diferentes. Agora, nós temos que dar tempo também, né? No Brasil, a gente sempre quer cobrar rápido, né? Agora, e ele tem que, na minha opinião, eu acho que ele tem que dar um pouquinho mais de atenção à Libertadores. Porque isso é que o torcedor do Flamengo quer, a Libertadores. E de você estar jogando igual jogou contra o Goiás e logo jogar em seguida, é complicado o titular. Vamos ver então. Na verdade, quer tudo, né? Quer tudo. Jesus completa 65 anos no dia em que ele estreia num jogo oficial de Libertadores da América. Ele falou sobre isso. Se me perguntasse se alguma vez eu pensava poder estar numa Libertadores, o futebol tem destas condicionantes, que calhar não pensava. A minha vida era Champions, não é? Mas a Libertadores também é Champions da América Latina, não é? E foi também com esse propósito que eu aceitei este desafio do Flamengo, porque tinha uma competição interessante, importante, e queria participar nela, e tive essa possibilidade, e portanto estou aqui na Libertadores com o máximo de respeito por todos os adversários,
mas fazendo parte já de um currículo que eu tenho na Europa, de Champions, portanto não me vai modificar em nada. Tá aí então, Jesus falando sobre a importância da carreira dele de disputar uma partida de Libertadores da América. Luiz, como é que foi o dia deles? Esse aqui é o garoto Bernardo, que infelizmente aconteceu aquele episódio no último Grenal. Mas eu gostaria de deixar uma coisa bem clara. A torcida do Internacional sempre se comportou muito bem. Nós não podemos generalizar a nação colorada por causa de uma pessoa. Eu acho que tanto a torcida do Grêmio como a torcida do Internacional, a gente gosta de ver esse tipo de gestos, principalmente com as crianças. Foi o que o Edenilson falou. A gente não pode, de maneira alguma, aceitar um gesto desse, seja da parte de uma torcida ou seja parte de outra torcida. E agradecer de coração todo o apoio que eu estou recebendo, principalmente do clube do meu coração, que é o Grêmio, tá? Que me apoiou desde o início, desde a saída do estádio até agora. Todo o auxílio, todo o apoio moral e jurídico. Agradecer mesmo de coração ao Renato, aos jogadores que aqui nos abraçaram, né? Estão nos recebendo de braços abertos e gostaria mesmo que isso não acontecesse mais nos estádios, que seja talvez um jogo com uma torcida de família, né? Uma torcida do bem que consiga abraçar e principalmente respeitar todo mundo. Que bom, que ficou Agora um desdobramento bacana, né? Até agora estou sem entender por que acharam que o fato dela comemorar um empate do time dela, balançando a camisa, seria um gesto de provocação. Até agora estou sem entender isso. Ela estava mostrando para a torcida do Grêmio, visitante, que estava naquele setor ali acima.